Essa mensagem aqui, eu não consigo fazer numa só, eu creio que vai ser 2 domingos eu consigo. Faz tempo que eu estou estudando isso aqui. E eu tenho que pedir muita sabedoria do Espírito Santo para conseguir ministrar de uma forma que todos entendam, porque que o dom toque o mestral e eu consiga, em nome de Jesus, ajudar vocês. Como eu falei, eu gosto de analisar e de estudar. Isso aconteceu, mudou minha forma de ver algum tempo atrás. Amplo. O que está acontecendo? Quando você está cuidando da sua própria vida, cuidai de vós mesmos, como diz Atos 20, 28, você vai se alimentar, você vai orar, você vai jejuar, você vai colocar nos pés do Senhor as coisas que te deixam ansioso, e mesmo assim às vezes continua, e você precisa permanecer em colocar nos pés do Senhor aquilo que te deixa ansioso. Está tudo certo, e você sustenta a tua própria vida, você vai para a oração, você vai para o discipulado, você pede ajuda, você conversa com o teu discipulador, com a tua discipuladora, abre o teu coração sem medo, porque a tua aliança é com Cristo, amém? Mas quando se trata de pastorear a igreja, trata-se de condução de rebanho, trata-se de fazer aquilo que Atos 20, 28 fala: cuide de vós mesmos e do rebanho que Deus colocou sob os seus cuidados, o qual o Espírito Santo te constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Quem aqui foi comprado pelo próprio sangue de Jesus? Quem? Então eu, como pastor de vocês, eu preciso cuidar de mim mesmo e também cuidar de vocês. E a forma com que o Senhor nos ensinou a cuidar de vocês não é uma visão, um esquema de crescimento da igreja, não, irmão, é a visão levítica. É a visão lá quando Jetro olhou para Moisés e falou: cara, você é louco? Vai perecer todo o povo que te segue, você não vai dar conta de cuidar de todo mundo. Levante entre os príncipes homens que fiquem sobre 1000, sobre 100, sobre 10, e resolva as questões menores, para que cheguem a você as questões mais difíceis, porque senão perecerá tanto você quanto o povo que te segue. A forma com que Cristo estabeleceu a sua igreja, de cuidar da igreja, de expansão da igreja, também foi assim. A forma que os apóstolos estabeleceram também foi assim. A forma que Paulo desenhou para a igreja foi assim. O discipulado, aí vem um pouco da nossa visão. O discipulado está acontecendo, mas para o pastor Eibe veio a questão do 1 a 1, de ter aquela pessoa que você senta na frente dela e ela senta na sua frente, vocês conversam, vocês falam. Amém, irmãos? Os tempos que estamos vivendo e estamos entrando, e aquele de Carvalho, como é que é? Esqueci o nome daquele cara, não é o Olavo de Carvalho, acho que é, né? O brasileiro, Olavo de Carvalho, aquele cara é fera. Ele falou uma coisa muito verdade com relação a essa PL da fake news aí, né? Que o nome é PL da fake news, mas se você for estudar realmente, na verdade é pura censura. E ele falou assim: ó, o brasileiro não está acostumado a ser cerceado da sua liberdade, nunca precisou lutar pela sua liberdade. Se o brasileiro tiver dinheiro e saúde, está tudo bem. Então se alguém quiser cercear a liberdade dele, ele nunca valorizou a sua liberdade. A cultura brasileira não está acostumada a defender liberdade. Por quê? Porque nunca teve que defendê-la. Tem comida? Tem. Tem saúde? Tem. Fechou. E o resto não se importa. Se numa coisa tão vital para a nossa vida física e para a nossa projeção contínua e progresso dessa vida, que é a nossa liberdade de expressão, de expressar o que eu quero. Lógico, hoje existem leis, já não precisa de uma nova, que você pode expressar o que você quer, só que o que você expressou está errado, você vai ter que prestar conta do que você falou. Tudo certo, a Bíblia é assim também. Então imagine, irmãos, quando se fala das coisas espirituais que estão acontecendo no mundo.
quando se trata de um plano, de um desenho, desde muitos anos e milhares de anos atrás, de dominação. E outra, para o nosso desespero, permissão de Deus de tudo isso acontecer. Agora eu quero te fazer uma pergunta, de verdade, responde pensando na resposta. Você acha que Deus perde alguma coisa? Sim ou não? Nunca. Deus não perde e nem nunca perdeu. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Quão grande é o Deus que você serve? Quão grande é? Você já se pegou pensando sobre quão grande é o Deus? Eu lembro a primeira vez que eu me peguei pensando nisso. Sabe aquelas imagens assim que tá você, de repente vai subindo. Já viram assim em filme, essas coisas? Sobe, você está aqui, sobe, parece o teto da igreja, o bairro, o Guaratuba, vai subindo, já parece Curitiba, parece estado, está o Brasil inteiro, o continente todo, o planeta Terra, e sobe, passa pela Lua, passa pelos planetas, e vai subindo. Já viram essa cena? E passa pelas galáxias. Então, assim que Deus fez comigo quando eu comecei a pensar nisso, anos atrás. E foi, minha mente fez, bugou. A grandeza de Deus é impossível enxergar na nossa carnalidade e olhos humanos. Somente senti-la dentro do nosso coração. O máximo que nós vamos falar da grandeza de Deus é aquilo que nós podemos testificar. E o que é? A grandeza de Deus é do tamanho do reparo, do milagre que Ele fez na minha vida e está fazendo. E é verdade. Então Deus não perde. Agora, a humanidade está entrando num tempo de crise. Quer você queira, quer você não queira. Eu já entrei em crise por ter que trazer essa mensagem. Só que o Senhor falou assim: o atalaia não morreu no Antigo Testamento. O atalaia de Ezequiel está no Espírito de Deus que está na tua vida. Então seja o atalaia. Eu fiz tua face dura quanto a pederneira. Circuncide o coração deles. A nossa igreja, para a glória de Jesus, é uma igreja muito forte, muito sólida. Só que, irmãos, se nós não formos bíblicos, a gente só vai procurar aonde eu possa ser mais uma estrela, ou onde eu possa só viver algo poderoso e legal. Isso é poderoso e é legal, mas tem muito mais do que isso. Fala assim comigo: há uma resposta. Então o texto que eu quero ler com vocês, Daniel 11:32, diz assim. Eu quase terminei o PowerPoint, irmão. Daí o pessoal da mídia tem que ficar se batendo por texto, mas eu não consegui terminar. Depois você estuda Daniel 11, na verdade 9, 10, 11 e 12. Aí você vai entender muito mais do que eu tenho pregado nos últimos meses aí. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Quem é esse que vai perverter? O anticristo. Com lisonjas, aquilo que faz bem para a alma. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então aqui, eu quero que você grave esse versículo, porque enquanto acontece isso, há um povo que conhece Deus que se torna forte e ativo. Veja que há uma polarização. Então, antes de entrar nessa mensagem, eu preciso falar sobre o que é a liderança de Jesus, porque eu vou falar sobre isso também. O que é a liderança de Jesus? O que significa essa expressão, a liderança de Jesus? Eu vou só para a Bíblia. Salmo 118, versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. A pedra angular, a cabeça de esquina. Para você entender rapidinho, para você que não conhece essa expressão, uma construção antigamente, até hoje, para você começar uma construção, antes você precisa esquadrejar o terreno.
Para você pôr uma piscina lá, Cal, você tem que medir muito bem. Você tem que pôr o esquadro das coisas. Paulo vai construir uma casa, tem que pôr no esquadro. Dentro do terreno você tem que esquadrejar a casa. Ou seja, tem que pôr as esquinas, os ângulos. Então, é feita uma pedra base, é construído sobre essa pedra base, e quando chega lá em cima, é colocado a pedra que vai realmente conferir como foi edificada essa casa. Se ela foi torta, se ela foi reta, por quê? Porque ela está a um ângulo de 90 graus, ela vai denunciar o erro. Porque lá embaixo o fundamento está certo, a hora que colocar de esquina também vai mostrar se está certo ou não. Vocês estão comigo? Então o Senhor, a pedra que os edificadores rejeitaram, os judeus rejeitaram. O salmista está falando aqui. Olha que lemos em Efésios 1:22. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Uau! Está falando de Jesus. E sujeitou todas. Olha para mim. Sujeitou todas as coisas aos seus pés. Cristo sujeitou todas as coisas a seus pés. Uau! E sobre todas as coisas, Deus sujeitou, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quem aqui é a igreja? Quem que está aqui? Está conseguindo ficar aqui? Você sabe quando Jesus Cristo estava ministrando e conversando com as pessoas, aí você lê no texto bíblico, e ele sentia no seu espírito o que os fariseus estavam pensando? Você sabia que esse dom espiritual continua através do Espírito Santo, e quando você está pregando aqui isso acontece? É muito louco. São ondas, por isso que a intercessão precisa funcionar. São ondas que vêm às vezes. E se você não estiver atento para rebater isso, e não tiver um escudo de proteção de coisa, você não consegue ministrar. Porque esse tipo de palavra aqui é um confronto direto à mentalidade do anticristo. É uma das palavras que está aí naquela série, na mentalidade da volta de Jesus. Então olhe, constituiu como cabeça da igreja. Quem aqui é a igreja? Jesus é o nosso cabeça. É isso aí, pastor, não precisa mais de pastor, agora eu sou a igreja. Pronto, já se amputou do corpo. Efésios 5:23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ai, pastor, está horrível, meu casamento está horrível. Também casou com uma pessoa que não tem cabeça e que não se sujeita ao cabeça da igreja, que é Jesus. Por isso que nós precisamos sempre alinhar essas coisas, irmãos. Lógico, todos nós vemos, irmão, eu não nasci dentro da igreja. Coitadinha da Fran, essa mulher vai para o céu, direto. Não igual o Leandro, que os anjos vão anunciar: Ele está vindo. Quem? Ele, todo mundo. O Leandro, sim. Oh. Ele vem com as marcas. Né, Lauren? Primeiro Coríntios 11:3. Mas quero que saibas, escuta, quero que saibas que Cristo é o cabeça de todo o varão, e o varão o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Colossenses 1:28. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, Jesus Cristo, para que em tudo, fala tudo, tenha a preeminência. Só aqui a gente tem que se converter. Só aqui a gente precisa
e olhar no espelho. Passa pelo primeiro julgamento. Não, eu estou bem, estou tranquilo. E vai para o julgamento real, que é aquele que se coloca diante do espelho, na presença de Deus, e a luz que vai fazer com que o teu reflexo venha, seja a luz da glória de Deus. É impossível você não ver que nós não colocamos Jesus como preeminente de todas as coisas. Mas eu não estou aqui para acusar, eu estou aqui para trazer esse ângulo. Salmo 68, 18. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habite entre eles. Efésios 4:8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Repetindo de Salmo, Paulo repete em Efésios. Efésios 4:12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a glória do ministério, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Colossenses 2:10. E estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. O que é a liderança de Jesus, irmãos, na igreja? É entender que é Cristo quem faz todas as coisas. Tudo. Vocês estão entendendo isso? A única forma de explicar a liderança de Jesus, dá para destrinchar, mas para eu dar sequência, eu preciso só que você entenda isso. É Jesus. É Jesus. Tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Então eu creio que nesse texto está bem claro que realmente nós não temos o que fazer enquanto igreja. Escuta, nós não temos o que fazer enquanto igreja. Mas você pode pensar, não pastor, então, mas isso é a paixão, eu vou para outra igreja. Não, querido, esquece placa de igreja. Estou falando de igreja do Senhor Jesus Cristo, corpo dele. Não tem o que fazer se não for nele, se não for por ele e se não for para ele. Por quê? Porque nele vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos. Como igreja, nós existimos por causa dele. Vocês estão comigo, me entendendo? Tudo é Jesus. Por isso que às vezes você começa a ver problemas de discípulo, discipulador, problemas. Por quê? Porque não está ou um ou outro se colocando debaixo da liderança de Jesus. E como se coloca debaixo da liderança de Jesus? Aquilo que nós lemos antes, Atos 20, 28. Tende cuidar de vós mesmos. Vai para a palavra do Senhor. Para se alimentar. Não para ficar se debatendo. Para se alimentar. Para suprir o seu coração. Está com um problema na sua alma. Antes de ir para o discipulador, vai orar. Vão para o discipulado, mas nem oraram, nem pediram ajuda do Espírito Santo. Aí quando chega lá, pode ser, provavelmente, mas às vezes não acontece, houve uma direção do Espírito Santo e não consegue. Por quê? Porque não se alimenta, porque não tem intimidade, porque não conhece o modus operandi do caráter de Deus no seu Filho através da igreja. Não conhece. Aí se ofende. E nós precisamos consertar isso logo. Logo. Porque você não vai aguentar. Você vai sair dessa igreja, vai para aquela igreja que vai fazer, sabe o quê? Você é a bênção, você é a vitória, você conquista, porque você é bom. E eu vou falar desses caras aqui. Tudo isso é verdade, irmãos. Em Cristo. Em Cristo. Nós, como seu corpo, executamos somente o que o cabeça nos ordena a fazer. E isso traz a vontade de Deus para a terra. Me responde, o diabo quer a vontade de Deus na terra? Claro que não, a terra é domínio dele. O mundo foi dado a ele, por nós. É em Cristo que sai disso. Então é justamente esse trazer o céu para a terra,
Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Me entenderam? Sabe que o diabo quer isso? Não quer. Então vamos ao estudo. Como eu falei, estaria dentro daquela série, tá? Mas eu tirei porque é muita coisa. Ia ficar uma série muito comprida. Se você lembra daquela série, se você é uma pessoa que medita nos textos das mensagens, que você estuda, né, que observa o estado, as estações, você sabe que o próprio Cristo alertou nesse tempo. Então medite nos textos dessas últimas mensagens que eu trouxe, tá? Inclusive aos que gostam de estudar e analisar as Escrituras, né, e chegar à palavra do ensino, eu creio que você anotou as mensagens, que você tem os textos daquela série. Estuda. Como eu falei, Deus não perde, irmão. E a mensagem que eu tenho é a vitória em uma crise espiritual global no fim dos tempos. A base sólida dessas mensagens é Cristo. O ensino está sobre fundamentos que eu aprendi com Mike Bickle e outros que eu também, estudando, coloquei aqui. Então a mensagem que vem de lá, pelo Espírito, mas não é um eco, é uma voz. Ponto 1. A profecia de Davi. Cal, você estava estudando isso aí, Cal, você vai se identificar muito. A profecia de Davi. No Salmo 2, Davi profetizou uma vitória em um momento em que os líderes mundiais se oporiam à liderança de Jesus. Haveria uma oposição à liderança de Jesus, muito forte. E Davi profetizou isso, causando crise global, que atingiria o seu auge na geração da volta de Jesus. O auge dessa crise vai acontecer na geração da volta de Cristo. Então você vê a oposição dos reis, você vê a resposta de Deus, você vê a resposta de Jesus e você vê a exortação de Davi. E o nosso texto de ensino está no Salmos 2. Esse aqui eu sei, era King James atualizada, tá? KJA, que nós vamos ler. Os Salmos é nessa versão, os outros não lembro. Diz assim o Salmo 2, versículo 1: Por que os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão? Olha isso. Por que os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós os seus vínculos. Muito forte isso aqui, cara. Ponto 2. A ira das nações. Então os reis da terra se levantarão em fúria para se opor a Jesus e a sua liderança. Versículo 1 e 2. Irmãos, o que você está vendo? O que você está vendo? Sabia que o Salmo 127 nos ensina assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O Senhor também fala assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Por que eu estou usando esse versículo aqui? Irmãos, o Senhor está fazendo tudo isso, mas se você não, Ele faz isso, mas se você não se colocar neste lugar, não adianta eu te empurrar lá, não adianta eu te forçar a ficar nesse lugar. O Senhor nos falou através do salmista que o bagulho ia ficar louco. E se eu não atentar o meu coração, as mensagens que estou ouvindo há meses aqui, há meses, você talvez não resista.
se ofende. Ele fica ofendido. E não consegue se encaixar. Porque o que o Senhor está falando para nós é o seguinte: você pode fazer o que você quiser, se eu não fazer, não acontece. Você pode estudar, pode meditar, pode trabalhar, pode conhecer, se eu não fizer, não acontece. É em vão. Eu acho forte, ele fala assim: porque os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão. Então no primeiro versículo o Senhor já começa explicando para nós, igreja de Jesus. O salmista nos ensina, lá naquele tempo Davi disse: porque os gentios se amotinam, os povos se intrigam em vão. É em vão se levantar contra a soberania do nosso Deus. É em vão. Agora, o modo operante acontece. Os reis da terra se levantaram em fúria para se opor a Jesus e a sua liderança. Irmãos, em vários lugares do Brasil já é proibido ter Bíblia. Em vários lugares do Brasil foi tirado até o crucifixo. Tem escola, se você falar o nome Jesus, você já é quase apedrejado. Presta atenção. Não se distraia. Busque a força no Senhor, trabalhe com o Senhor, busque as coisas do Senhor, tudo isso. Trabalhe, cuide da sua família, faça tudo isso, mas incline o seu coração a ouvir a mensagem que Deus está falando. Eu vou abrir meu coração para você. Meu medo, irmãos, é ter que vir outro profeta a falar para vocês. Acabam os milagres, acaba a presença manifesta de Deus, acaba, e nós viramos uma instituição religiosa, onde nós vamos ver talvez várias estrelas brilhando aqui em cima, vários performances aqui em cima, vários ventres famintos aí embaixo, mas não tem nada de fogo em cima. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Então nós precisamos atentar. Eles procurarão remover a influência da palavra do Senhor na sociedade. Veja aí, irmão, está cada vez mais difícil. O certo é errado. Eu achei muito engraçado esses dias, assim, se você é vegetariano, me perdoe, tá, irmão? Mas achei muito legal, o cara que fez um memezinho desses de Instagram legal, ele estava assando um churrasco, daí ele falou assim: ó, eu estou assando uma vaca que se identificava como brócoli. Irmão, está cada vez mais ridículo. Eu estava conversando com o João, é que a gente está em Guaratuba, é cidade pequena. O berço dessas coisas, irmão, é Madrid, Paris, Londres. É o berço dessas viagens, Nova York. Então, o que nós estamos enxergando aqui é só a onda quebra lá, fica só aquela marolinha, aquela espuminha que vai para a areia, é o que nós estamos pegando. Só que está acontecendo o quê? A tempestade está aumentando, e as ondas estão quase quebrando em cima da areia. Então precisa atentar que isso está acontecendo. O ódio contra Jesus, o ódio contra as coisas de Deus, fica nítido. A pessoa vai falar, você vai falar de Jesus, ela só falta cuspir. Arranje os dentes. Eu e a Fran já vimos isso, não era demônio, era ódio da mensagem, era raiva da mensagem. Aí pega tudo que é tipo de argumento que já viu na vida, dos maus testemunhos que já viu, e vomita. E você tem que fazer o quê? Segura. Porque não é contra você que está se levantando, é contra o ungido do Senhor, Jesus, que está na nossa vida. Nós precisamos entender que se eu carrego as boas novas do Evangelho, vai trazer ira das nações contra a minha vida. Está comigo ainda? Está conseguindo desenhar o cenário? Eu tenho que entender isso. Eu preciso entender isso. Eles vão querer remover a influência da palavra dele na sociedade. Não, isso aqui não pode.
E como que faz? Destrói, dilui. Eles verão a palavra de Deus, olha, isso aqui é o mais claro. Isso e um outro que eu vou chegar na frente. Eles verão a palavra de Deus como laços que os escravizam. E impede o potencial humano deles. Eles vão ver a palavra do Senhor como cordas que os prendem ao seu caminho e à verdade deles. Não, eu não quero essas amarras. Não, sacudamos para longe de nós os seus vínculos, as suas cordas, façamos em pedaços as suas cordas, sacudamos as suas amarras. Eles não querem, o mundo não quer a palavra de Deus, o mundo tem raiva de Deus, o mundo não suporta a mensagem de paz e amor de Cristo. Por quê? Porque os coloca na cruz. Se nós pudéssemos carregar aquela cruz de Jesus, Jesus não precisaria ter vindo, mas aquela cruz nós não poderíamos carregar. Então a natureza humana é essa, fugir da cruz. Por isso quando você lê Paulo fala assim, nós nos tornamos nova criatura, ou seja, nasce em nós uma pessoa que já carregou a cruz. O Espírito Santo põe uma vida dentro de nós que suporta essas coisas. Por isso que Jesus falou assim, Jesus não iria falar, irmão, para os seus discípulos, tomem a sua cruz e siga-me. Se ele não soubesse que logo depois da sua volta, quando nós voltássemos a jejuar, porque naquela época eu não jejuava, o noivo estava com eles. Após a partida do noivo de Jesus como cordeiro, depois voltar como noivo e leão, nós precisaríamos estar jejuando, para que esse Espírito que nos conduz, essa força de carregar a cruz estivesse com a gente. Está comigo ainda, irmão? Eles verão a palavra como laços que o escravizam. A palavra de Deus escraviza, os princípios de Deus escraviza. A mensagem de cruz causa coceira. Eu não quero ouvir, eu não quero. Ai, eu não quero. Deixa eu sair dessa igreja. Eu não quero servir Jesus, eu não quero ser preso, eu quero servir a Satanás. Eu ouvi isso de crente. Os meus ouvidos ouviram isso. Eu quero servir Satanás. Por quê? Porque vocês são muito exigentes com a palavra de Deus. Eu falei, pode ir. Não falei Deus abençoe, porque Deus não vai abençoar alguém para servir Satanás. Vocês exigem um nível de santidade que eu não estou disposto a viver. E não abriu conversa para você tentar explicar para o cara a cara, ninguém lá é santo, ninguém na nossa igreja é santo, porque produz santidade. Nós somos santos porque a gente se aproxima cada vez mais daquele que pode nos santificar, que é Jesus. Quanto mais perto de Jesus, irmão, mais aparece a minha impureza. Aprende isso. Quanto mais você ora, mais aparece a tua impureza. Quanto mais se aproxima da luz, mais aparece a tua imperfeição. Por isso que Paulo fala assim, Jesus fala para a gente ser perfeito como Ele. Por quê? Porque Ele sabe que é só tentar ser igual a Ele. Perfeito em nós mesmos, impossível. Ponto 3, para eu dar sequência, não vai ficar muito longa. Antes do retorno. Antes da volta de Jesus, tanto a piedade quanto o pecado atingirão seus maiores picos na história, resultando em um afastamento da fé apavorante. Pegar só, eu tinha vários textos, tinha Mateus 24, 9 a 13, 2 Tessalonicenses eu coloquei, Timóteo, mas eu vou pegar só o texto de Tessalonicenses 2, versículo 3. Diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia,
E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe, olha só, este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. É onde o judeusada cai na real. Veja que o mistério da iniquidade, que esse Paulo também fala, já está em ação. Por que o mistério da iniquidade está em ação? Porque para quando esse cara aqui for revelado, o pano de fundo para ele se estabelecer já está pronto. Vou te dar um exemplo. A minha família, os Thyssen, é o mesmo Thyssen daqueles elevadores. Já viu aqueles elevadores que tu Thyssen Krupp? É a mesma família, é o mesmo Thyssen Krupp, é o mesmo povo, do pai do meu pai. Eram 5 irmãos. 5. 2 estavam filiados ao Partido dos Trabalhadores Nazistas da Alemanha, que depois virou o que virou. O nome é esse, Partido dos Trabalhadores. Eu não sei falar em alemão, era Partido dos Trabalhadores de lá, que depois virou o nazismo. E esses, só que cristãos, minha família é tudo protestante, tudo luterano. Esses 2 se filiaram e estavam lá, aquela ideologia estava entrando neles. Esses outros 3 não aceitaram. Eu falei, cara, isso está errado, isso é contra os nossos princípios. Eu falei, então vão embora. Por isso que os que vieram na época que a minha família veio, eles tiveram que negar a sua cidadania. Por isso que eu até consigo cidadania, mas não pela Alemanha, mas por, esqueci o nome do outro país pequeno que tem perto ali, Luxemburgo, por uma outra parte da família. Agora os Thyssen, esses 3 vieram. Ou seja, quando se instalou, toda a ideologia já estava montada. Todo o antagonista ele já tinha apontado, é ele, o inimigo é ele. E quem que era o inimigo? O povo de Deus. A mesma coisa está acontecendo. Está sendo montado um cenário ideológico, político e econômico. E a aliança entre as religiões já está acontecendo. Está sendo construído em Dubai um templo, ou melhor, é um lugar com 3 templos: católico, muçulmano e judeu. Lá em Dubai. É um lugar comum, de uma religião de paz. Mas não, eu não preciso olhar essas coisas. Eu não preciso estar atento a essas coisas. Então, tudo que é objeto de adoração, a ponto de assentar no santuário de Deus, irmão, ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus. Isso já está acontecendo. Antes do retorno, essas coisas vão ficar cada vez mais. A apostasia já está acontecendo, num nível assim assustador. O país que eu me converti apostatou. O país que eu fui fazer aquela missão agora de tempo atrás aí, apostatado. Estados Unidos, misericórdia. E o último ponto de hoje, eu vou tentar acelerar para não ficar como último ponto. Não vai ter que ser, porque o outro é comprido. Fundamentar uma mensagem dessa que demora tempo para eu explicar. A resposta. Escuta isso aqui, irmãos. Salmo 2, versículo 4. Do seu trono celestial o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los. O Senhor do trono, o Senhor. Ah? Não, eu vou me é o Senhor do seu trono. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando:
Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Dirão os povos e as nações: de onde virá o nosso socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, a resposta é essa. Deus está vendo isso tudo, irmão. Mas o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Por quê? Porque eles sabem que Deus está vendo isso tudo, e ao seu tempo repreenderá tudo isso com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião. Ponto 5. O testemunho verdadeiro contra o testemunho falso. O povo de Deus deve ser testemunha fiel da verdade de Deus, irmãos. A verdade de Deus. E o mais legal, só que é que no caminhar disso, nós vamos fazendo discípulos. Não, eu não faço discípulo, Michel, eu só ensino. Não existe isso. Não existe isso. Eu faço discípulos. Eu vou pregando e testemunhando e ensinando. A pregação do evangelho da cruz, do arrependimento, da salvação através da fé em Jesus, a conversão genuína, o único que caminha, verdade e vida, é um testemunho verdadeiro. Uma vida de testemunho de Jesus através do Espírito Santo, ou melhor, o Espírito de profecia, o testemunho de Jesus, ou seja, o Espírito de Deus testemunhando de Jesus através da sua vida. Testemunhando o quê? Do milagre que fez na tua vida? Não, isso aí foi só o milagre na tua vida. Testemunhando as verdades que faz o milagre na tua vida. Testemunhando os princípios que te estabelecem, que te fazem caminhar de forma simples, mas poderosa. O Senhor em sua ira falará aos líderes da sociedade por meio do seu povo. Influência do povo de Deus nas esferas de influência da sociedade, porém sem a corrupção, porque isso aqui é uma visão que foi reacionada das 7 esferas, mas estão se perdendo feio. Feio. Não todos, é claro. Outros estão cumprindo. Então, nesse período, estaremos vendo os falsos profetas e falsos ensinos crescerem. Eu vou ler algum texto. E aqui é o tapa, irmão. Aqui, não na gente, não em vocês, tá? Eu estou ensinando vocês. Eu não estou falando para vocês. Estou ensinando vocês. Uma das características primárias e mais notórias de um falso profeta. Escuta. Olha para mim. Característica primária de um falso profeta é que eles profetizam apenas bênçãos para as pessoas. Pastor, peraí, da mesma boca não pode ser bênção e maldição. Eu não falei que eles vão proferir maldição. Eu falei que eles vão apenas proferir bênçãos. Por que não está certo? Porque existem aqueles que não se colocam debaixo da liderança de Jesus. Me responde uma coisa: quem que estabeleceu todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra? Quem? Em quem nós temos o sim e o amém de todas as promessas? Em Jesus. Mas eu vou andar debaixo, fora da liderança de Jesus, e quero ser abençoado. E está chovendo o profeta falando isso. Chuva de profeta. É o mistério da iniquidade. Mesmo aqueles que recusam a liderança de Jesus, eles profetizam vitória. Nunca falam do julgamento do Senhor. Afinal, irmãos, isso não enche igreja.
Eu digo a mensagem de julgamento do Senhor encher a igreja. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então eu só vou ler os textos para estar caminhando realmente para o final, que eu não estou tão atrasado. Jeremias 6,14 e Jeremias 8,11. Na verdade o 6, 3, 14 e 15. O 8, 10, 11 e 12. Ele fala exatamente a mesma coisa. Mas eu vou ler só o 14, 6, 14 e 8, 11, que é o mesmo. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Sabe, eu vou ficar agradando você. Você tem uma ferida, e eu vou ficar passando a mão na tua ferida. Eu vou ficar agradando você, porque eu não quero te perder. Uma coisa é a pessoa recém-convertida, não conhece realmente. Agora, quando você não tem coragem mais de encarar a tua deficiência, já conhece Jesus, conhece a palavra, nós como Paz Church já oferecemos todos os recursos necessários para você aprender. Agora é mais fácil eu culpar alguém do que criar coragem de encarar a minha fraqueza. E aí eu prefiro alguém que só fique falando: pai, está tudo certo, pai, vem que o papai cuida de você, vem no colinho do papai. Barbado, marmanjo, careca de Bíblia, conhece, já viu tudo, mas fica se amarrando. Irmão, deixa eu continuar. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias 14, 13 e 14. Então disse eu: Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: não vereis espada, nem tereis fome, não vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me, ó Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade, o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Está cheio, irmão. Não, isso é no Antigo Testamento. Tu já vai ver o outro texto como não é. Foi como sombra do que seria, e vai acontecer. Está sim de profeta profetizando só bênção, só vitória. Não importa o que você vive, não importa como você vive, Deus é o Deus da vitória. Não existe isso, irmão. Nós estamos no mundo e fomos resgatados do mundo por Cristo. Quando você sai da liderança de Cristo, você cai no mundo de volta. Não existe vitória no mundo, a não ser que você queira a paz do mundo e a vitória do mundo. Aí tudo bem. Jeremias 23, versículo 16. Esses aqui está na revista atualizada, lembrei. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperança. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Você está vendo a importância de você ter intimidade com Deus, irmãos? Está vendo a importância de você se quebrantar na presença de Deus, orar, falar, você colocar diante do Senhor todas as vossas petições? Está vendo como não se terceiriza a responsabilidade de nutrir a sua vida espiritual com a palavra de Deus, com jejuns e orações? Você não pode terceirizar isso para o teu discipulador. Não pode. Você vai morrer, espiritualmente falando. Você morre. E é questão de tempo para se levantar contra a igreja. E questão de tempo para se levantar contra o Senhor. Porque a ofensa continua enquanto não for tratada a ferida. Se tem uma coisa que nós queremos fazer, é tratar a ferida do fundo. E tem um processo. Outro dia nós pregamos sobre o bom samaritano.
Muitos só querem ser pego no colo e colocado lá na enfermaria, lá na hospedagem, e terem as suas contas pagas. Não, irmão, é muito mais que isso. Dizendo continuamente, versículo 17, aos que me desprezam, o Senhor disse: paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Olha isso aqui. Coração duro, empedrado. Não, a culpa é do Juliano, que cuidou mal de você. A culpa é do pastor fulano, que não deu atenção para você. Por isso que você está... Não é o teu coração que é duro. Afinal de contas, você é guitarrista, né, Juliano? Afinal de contas, você tem um dízimo alto, né, irmão? Afinal de contas, você fica me dando presente, né, irmão? Então, não se preocupe, vai ficar tudo em paz. Coração duro, empedrado. Mentira. Mentira. A unção de paternidade de Deus, ela quebra a penha, ela moe a pedra. Porque Deus não colocou a lei numa tábua de pedra, Ele mudou, Ele colocou em tábua de carne. Ele nos deu um novo coração e um novo espírito. Não há mais coração de carne, de pedra em nós, a não ser que eu queira. Versículo 18, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ele atendeu, eis a tempestade do Senhor, o furor saiu em um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que Ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar ao seu mau caminho e da maldade das suas ações. Uau! Tem um outro texto que eu coloquei, que eu vou ler só o Ezequiel 13. Esse é o texto mais forte que Deus falou comigo. Eu vou ler só o 10 e o 16. Versículo 10, Deus trazendo um julgamento sobre esses profetas. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas a caiam. Ou seja, eu estou construindo tudo torto. Não importa como eu estou construindo. Não, mas eu estou construindo sobre Jesus. Sim. Só que a forma está construindo tudo torta. Não tem alinhamento, não tem prumo. No primeira linha, está certo que o fundamento é Cristo, mas a construção está torta. Lembre-se que o Senhor deu dons até a rebeldes. Às vezes eu tenho o dom, só que eu sou rebelde. Qual que é o fruto da rebeldia, irmão? Separação de Deus. É por isso que Paulo falou assim, não dê o ministério a neófitos, para que não se ensoberbeçam e caiam no pecado do diabo, que é o qual? Rebeldia. Tem dom? Pastor, não sei, pergunta para Jesus quando você ir para o céu. Eu quero perguntar, seria muito mais fácil, Deus, se o Senhor não tivesse dado dom. Aí eu sou capaz de ouvir, sabe o quê? Pois é, nem você estaria aqui, meu querido. Porque o dia que a gente se enxergar pela nossa justiça, irmão, tudo fede. Tudo que você enxergar pela sua justiça federá. De fedor. Agora, quando você permite que a tua ira se aplaque e deixa a justiça de Deus operar, aí a justiça de Deus. E Deus é justo. Tanto que no versículo 16 ele fala assim: aos profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela tem visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor. Aí ele começa:
Assim diz o Senhor dos profetas que fazem o povo desviar-se quando lhes dão o que mastigar. Proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Isso que é muito profundo, irmão. Por tudo isso, a noite virá sobre vocês, noite sem visões, haverá trevas, sem adivinhações. O sol se porá para os profetas, e o que se escurecerá para eles. Os videntes ficarão envergonhados, e os adivinhos constrangidos. Todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Silêncio. O que eu acho muito forte desse texto, irmãos, é que a responsabilidade de construir é nossa. E os profetas não podem ir lá e caiar. Ou seja, está tudo torto. O reboco arruma. É como se o Rafa pegasse o carro todo torto e enchesse só de massa. Rápido. Essa é a massa conserta. A parede é assim, ó. Não, o reboco a linha. A construção que Jesus faz com pedras vivas, que somos nós, igreja do Senhor Jesus, não é assim. Porque Ele falou em Oséias que eu colocarei um prumo no meio do meu povo e não me passarei dele. Ou seja, há um prumo. O que nós estamos construindo na nossa vida, há um prumo. Eu vou ter que parar aqui, porque já passei muito tempo. O que eu quero que essa mensagem cause em você. Primeiro, esse entendimento que isso está acontecendo. Segundo, há uma resposta de Deus. Você já me ouviu falar isso? No mesmo tempo que está acontecendo a apostasia, o maior avivamento da história da igreja também vai acontecer. Só que aí que está um detalhe. Esse avivamento não é do cheio, do não, não é. Também é. Deus não vai tirar o que Ele já fez. Também é. Nós vamos ter fogo pegando no louvor, nas ministrações, povo caindo no chão, tudo isso daí também. Mas é muito mais do que isso. O que é o avivamento do noivo? Preparação da noiva. É o adorno. É hora de acender as lamparinas. É hora de reencher as botijas. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. O noivo, nós vamos em breve ouvir. Lá está o noivo. Lá vem o noivo. É isso que eu quero que você entenda. Essa mensagem não é para te trazer um julgamento. Não é para colocar um peso na tua costas que você não pode carregar. Não, é para trazer um prumo. E se algo que eu falei aqui te ofendeu, não vou te pedir perdão, porque o que eu ministrei foi a palavra de Deus. Hoje eu vejo muito isso. O cara pede perdão para falar a palavra de Deus. Meu irmão, você me perdoe, mas a Bíblia diz isso. O quê? Como diz o Kamikan, estou ouvindo bastante esse cara, é massa, gostei dele. Gostei, o cara é equilibrado. Gosto de gente equilibrada. Não é nem aqui nem ali, é equilibrado. Ele falou que no tempo dessas heresias vãs, aí a Bíblia é o cotonete. Me perdoa, irmão. Não é perdão, não, mas aqui está a orelha, pela minha misericórdia. Limpa o ouvido. Limpa o ouvido. Você é um povo que conhece o seu Deus. Deus quer fazer que você sinta essa força e essa atividade poderosa que há nele. Para isso você tem que conhecê-lo. Por isso nós estamos em jejum. Por isso não é só 21 dias, é 40. Para quando chegar no 21 você vai, agora eu vou comer uma pizza doce de chocolate. Eu olhar para você, puxa querido, falta mais 19 dias. Irmão, eu sou formigão, cara, eu amo doce. Nossa, eu como doce toda hora. A Fran fala assim, amor, você está com fome, você come doce e mata a fome. Eu falei, ué, doce não é comida? Estou com fome como uma torta. Matei minha fome. Jejue. Ore essas palavras. Se fortaleça na palavra. Pega esses textos aqui. Estuda. Vai para a tua oração nessa semana e fala assim, Jesus, me ajuda a ser forte.
Jesus, eu não quero ser enganado por esses anticristos, eu não quero ser enganado por esse espírito, por esse mistério. Me ajuda a não ser enganado. Faz isso. Senhor, me fortalece, me deixa forte, Senhor, para me sujeitar ao Senhor e resistir ao diabo. Senhor, eu não quero ser rebelde, eu não quero, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem. Eu não estou entendendo muito bem, mas eu quero entender o que o Senhor quer fazer. Eu quero estar no centro da tua vontade. Não é lá e nem cá, é no centro. Eu vi esses dias uma pessoa falar, isso faz muito tempo, eu queria encerrar com isso. Foi aberta uma lacuna entre a vontade permissiva de Deus e o centro da vontade de Deus. Eu não consigo mais acreditar nisso. Porque se a vontade é boa e é perfeita, não existe permissível. Existe ou é a vontade de Deus ou não é. O que seria o permissível? É um período de decisão onde você experimenta misericórdia todos os dias, mas você realmente começa a usufruir de um favor e de uma graça poderosa no centro da vontade. Irmão, grava isso. Quanto mais perto do centro da vontade de Deus, menos a tua vontade terá vez. Não tem como ser diferente. Nunca vi, nem lendo e nem observando. Para eu viver a vontade de Deus, a plena, boa, perfeita e agradável, a minha vontade vai ser, o texto fala, não vos amoldeis nesse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que possam conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, irmãos. Eu quero te ver domingo aqui de novo, no próximo domingo. Porque essa mensagem ficou só na puxada do estilingue, ela não foi ainda. Tá bom? O manto mesmo é depois. Tá bom? Semana que a gente já começa escovando já, que continua o texto dos falsos profetas aqui. E depois vamos para a exortação de Davi. E para o que Miqueias fala a nosso respeito. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que essa graça maravilhosa te acompanhe. Que o Espírito Santo te ensine e te prepare os nossos corações para essa mensagem. E que a partir de hoje a gente possa colocar os nossos pés firmes diante do Senhor, em direção à vontade dEle, fazendo a vontade dEle, trabalhando forte e ativo como um povo que conhece o seu Deus. Deus abençoe sua vida, irmãos, em nome de Jesus.